tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, estejam felizes por estarem aqui nesse evento. Eu posso falar por mim. Eu estou extremamente feliz por estar aqui. É um evento que a gente consegue compartilhar a nossa história de alguma forma que possa ajudar as pessoas. É um evento que fala sobre futuro do trabalho, o que é um assunto que eu gosto muito, sobre empregabilidade e principalmente quando a gente fala de jovens. Eu estou vendo que está bem misturado o público aqui, o jovem de 20 a 40 anos, e eu já me conecto com ele porque eu fiz domingo agora, dia 10 de setembro, pode até dar o parabéns, 40 anos. E eu sou um jovem como vocês. Continuo aprendendo todos os dias da minha vida, inclusive aqui agora, e eu tive que me preparar muito para estar aqui, para que eu pudesse fazer o meu melhor, e isso é o que vocês podem esperar de mim. Aliás, eu queria fazer só um combinado rápido com vocês. Eu sei que é difícil, principalmente para os mais jovens, desligarem do celular um pouquinho. Porque eu sei que o celular é chamativo, tem notificações, tem WhatsApp, TikTok, Instagram, mas eu prometo para vocês que o que nós vamos falar aqui vai mudar a vida de vocês nos próximos 20 anos, assim como mudou para mim. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou o Diego Santos, a Mari, que está aqui na foto, é a minha esposa, há mais de 20 anos. Essa é a minha família, Giovana, 10 anos, Beatriz, 7 anos. Mal sabem elas o quanto elas são importantes para mim, não como pai e filho, mas como alguém que me ajuda no meu desenvolvimento pessoal. Eu sou um tecnólogo, eu sou muito racional, muito analítico, e elas me ajudam a me conectar com o lado mais emocional da vida. Eu sou o Diego também como Head de Inovação, ou seja, lado pessoal, lado profissional, extremamente conectado. Hoje como Head de Inovação na Wake, que é uma empresa do grupo Localweb. Deixa eu só conferir uma coisa, todo mundo conhece Localweb aqui? Poucas pessoas. Quem conhece Localweb? Levanta a mão, por favor. Legal. Localweb, muito mais conhecida que a Wake. A Wake é uma empresa de um mercado mais corporativo, mais segmentado. A Localweb tem mais de 600 mil clientes no Brasil, então é muito mais fácil encontrarmos pessoas que conheçam a marca Localweb. Eu queria dizer também que eu estou nesse mercado de tecnologia há mais de 25 anos. Eu sei, eu tenho 40, eu comecei cedo, já vou contar um pouco da história para vocês. Aprendi muita coisa nesses últimos 25 anos e a minha intenção é compartilhar essas ideias com vocês. E já que estamos falando de ideias, eu acho que, assim como eu, vocês também têm muitas ideias. Vocês têm ideias todos os dias e têm vontade de colocar essas ideias em prática? Alguém colabora com esse mesmo sentimento que eu? Ou só eu que acordo todo dia e vejo uma oportunidade e tenho uma ideia? Tem ideia? Mas alguém tem ideias aqui? Os jovens que estão no celular, desconectem, volta para cá. Alguém tem ideia todo dia? Ideia todo dia. Como é que a gente transforma essa ideia em algo prático? Algo que funciona na prática. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, mas para começar esse exemplo, eu faço uma pergunta que faz a gente refletir. De tempos em tempos, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Ela é muito simples. Ela fala sobre sucesso. E a pergunta é: qual é o significado de sucesso para você? Pensem sobre essa pergunta, porque ela parece ser uma pergunta simples e fácil de responder, e talvez vocês já tenham a resposta e está tudo bem. Pode ser que vocês não tenham a resposta e também está tudo bem e estão em busca dela. O que eu posso dizer para vocês é que o significado de sucesso, para mim, mudou com o tempo. Conforme eu experimentava a vida, tanto pessoal quanto profissional, eu me conectava com um significado de sucesso diferente. Isso, para mim, fez a diferença. A cada experiência, e eu vou compartilhar 3 com vocês aqui hoje, mudaram a forma como eu enxergava sucesso. Pensem sobre isso. Pode ser que sucesso, o significado de sucesso, mude com o tempo para vocês também. Essa primeira história, esse primeiro episódio, ou essa experiência, ela fala sobre um negócio que todos nós temos, mas nem todos sabem utilizar de forma apropriada.
nós temos um negócio chamado voz interior. Vocês sentem, quando vocês estão conversando consigo mesmo, ouvindo aquela vozinha dizendo, faz, ou aquela vozinha dizendo, não faz? Todo mundo aqui sente isso? Legal. Vocês acham que vocês estão ouvindo essa voz e fazendo alguma coisa em relação a ela? Ela paralisa vocês? Ela coloca vocês em ação? O que eu posso falar para vocês é que a voz interior mudou muito a minha vida, começando com meu pai. O meu pai vem de uma família muito simples. Eu sou de Santos, ele também é. Santos, litoral de São Paulo. Ele tinha 9 irmãos, uma família muito simplória, muito pobre. E com muita sorte, ele terminou o ensino médio, o que já era uma vitória para dentro do contexto que ele vivia. O meu pai sempre foi um cara muito conectado com as pessoas. Ele teve muita facilidade. Era o cara que era muito bem-vindo e todos gostavam dele. E eu observava aquilo, mas eu não tinha aprendido ainda diretamente o que aquilo significava. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. Acreditem, eu não estaria nesse palco aqui há 10 anos atrás. E isso me ensinou muito sobre o que ele era com relação às pessoas. E também me ensinou muito com a vida empreendedora, porque ele era um microempreendedor. Ele já teve feira, gessaria, marmoraria, e ficou assim até o resto da vida. E claro, como todo pai que quer o bem do seu filho, ele me colocava para trabalhar. Só que trabalhar em marmoraria, ainda mais naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, talvez até mais, 25 anos atrás, a gente precisava ir no banco para pagar conta, depositar cheque. Eu acho que vocês aqui, alguns de vocês, talvez nem saibam o que seja cheque. E a gente usava muito isso, a gente ia todos os dias no banco. Hoje eu não sei nem onde é mais a minha agência. Eu tinha que vender, eu ia junto com ele, fazia medição, falava com o cliente, aprendi a vender com ele, a me conectar com pessoas com ele. E eu também fazia o trabalho braçal. Ele me colocava para carregar pedra. Isso foi muito importante. Claro que naquela época eu não achava isso e não gostava disso. Mas foi importante para que eu pudesse entender o significado de um trabalho duro. E quem trabalha em marmoraria sabe que é assim que funciona. Você tem que carregar o caminhão, descarregar o caminhão, tem que levar até o cliente, você tem que movimentar o produto do estoque para chegar aos novos produtos. Isso, para mim, fez muita diferença nos dias de hoje. Bem, ainda assim, eu não gostava tanto desse negócio. Legal trabalhar com meu pai, mas o que eu gostava muito era de computador. E naquela época, para você conseguir um computador, só existia uma forma para uma família como a minha: consórcio. Existe até os dias de hoje. Para os mais velhos, assim como eu, velhos jovens, vão lembrar de um negócio chamado Tamagotchi, que era o que tinha como consórcio naquela época. Eu comprei um computador por ali, ganhei meu computador, logo em seguida eu tive acesso à internet ultra rápida, chamada acesso discado. Alguém usou acesso discado aqui? Lembra que tinha que discar depois da meia-noite, sábado e domingo, que era mais barato, porque senão a mãe brigava, né? É a mesma coisa. Bom, quando eu comecei a ter acesso ao computador e internet, eu descobri o mundo. Naquela época, para o jovem eu sei que é muito difícil de perceber isso, mas naquela época você estar conectado num computador na sua casa, com a chance de falar com qualquer pessoa ao redor do mundo, era incrível. E eu falava no Mirk, falava no ICQ, falava no MSN, são tecnologias que tinha naquela época. E também pesquisar na internet. As pesquisas da internet, para quem lembra aqui, o kd.com.br, aonde.com, altavista.com, era o que tinha. Não tinha o Google ainda, tá, pessoal? Era bem mais difícil garimpar informação na internet. Ele está se reconhecendo aqui. Bom, e a outra coisa era produzir conteúdo. Naquela época, para você produzir conteúdo, criar um website, criar um blog, você utilizava um negócio chamado Front Page, ou Dreamweaver. Era o que tinha para a época, era tudo muito arcaico, e as pessoas ainda estavam aprendendo a utilizar a internet e até entender para que servia a internet. Como que eu sei disso? Porque o meu primeiro emprego informal foi um provedor de acesso discado. O meu papel era muito simples. Eu ficava atrás de uma linha de telefone, ajudando as pessoas a se conectarem. As pessoas se conectavam e elas não sabiam utilizar o e-mail, elas não sabiam utilizar a internet. E eu tinha que ajudá-las a utilizar o básico da internet.
Para vocês terem uma ideia do quão mato alto era nessa época, quando você perguntava para as pessoas qual é o seu e-mail, a resposta vinha www. Era nesse nível. Logo depois, eu descobri que meu pai tinha um amigo que tinha um outro provedor de internet em Santos. E ele estava precisando de gente para trabalhar. Fui lá conversar com ele. Comecei a trabalhar numa função diferente. Eu ainda instalava internet para as pessoas, ajudava a utilizar o e-mail e também navegar na internet, mas eu ia até a casa das pessoas. Eu colocava minha pastinha embaixo do braço, pegava minha bicicleta, eu usava um CD, usava um disquete de 3,5 e um disquete 5,25 para conseguir configurar a internet na casa das pessoas. Era super trabalhoso, não era tão automático como é hoje, mas era super divertido ao mesmo tempo. E nessa época, eu era muito feliz, porque eu falava de um assunto que as pessoas queriam saber muito sobre aquilo, e eu dominava aquele assunto, mais do que todo mundo, porque eu era um rato de internet já há mais tempo que elas. E isso trouxe vários diferenciais para mim, que fizeram com que eu entendesse a importância de fazer algo que você gosta, que você é apaixonado, e ouvir aquela tal voz interior. Qual que é o problema? Qual foi o meu grande desafio nessa época? O problema é que eu tinha muita curiosidade. Eu queria aprender, mas eu também não tinha muita clareza de qual era o meu objetivo. Quando você não tem a clareza do objetivo, fica mais difícil de você alcançar o seu sucesso. Naquele momento, a minha definição de sucesso era muito básica. Eu queria aprender. Eu só queria aprender. Mas eu não tinha uma direção para onde eu tinha que ir. Quando você não tem esse objetivo, você não consegue estabelecer metas. Onde eu quero chegar e como eu quero chegar e quão bem eu quero chegar. E quando você não estabelece metas, acontece um outro problema. Vou usar aqui uma analogia. O Waze todo mundo utiliza? Alguém não conhece o Waze aqui? Todo mundo usa? Beleza. Quando você abre o Waze, o que você tem que fazer? Para ele funcionar, claro. Você coloca o destino. E se você não colocar um destino, o que acontece? Nada. Imagina isso, eu há 20 anos atrás, super curioso, um cara muito conectado, mas sem um destino. Qual era o destino? Sem destino, a gente fica sem rumo. Sem rumo, a gente não consegue nem metrificar se estamos indo na direção certa ou não. Então é importantíssimo. É legal você ouvir a voz interior, que faz toda a diferença, mas lembre-se de vocês definirem um objetivo, meta e também um foco. Quando você tem um objetivo, quando você tem metas, você consegue definir um foco. E foco é importante para quem quer aprender. Foco é importante para quem quer progredir. Esse é meu aprendizado e esse é o meu significado de sucesso nessa época. Meu segundo episódio é sobre coragem. E esse episódio ele vai trazer para vocês uma visão de que você pode ter um monte de ideias, você pode querer fazer um monte de coisas, só que você precisa se arriscar. Só progride quem arrisca. Não tem fórmula mágica. Não dá para fazer sem risco. E para você se arriscar, tem que ter coragem. Coragem, inclusive, de fracassar. Eu estou aqui falando com vocês hoje com o risco de falhar. Mas estou aqui, porque eu quero fazer isso para vocês. Isso faz toda a diferença. Avançando um pouco no tempo, em 2008, meu sócio e eu, que ficou comigo por quase 20 anos, e isso é importante, tenham sócios, escolham bem os sócios, mas tenham sócios, nós criamos uma empresa chamada Prime Host. O objetivo dessa empresa naquela época era prover recurso computacional para empresas pequenas e médias conseguirem tirar o servidor que ficava embaixo da mesa do dono e levar para a nuvem pública, que naquela época ninguém falava sobre isso. A AWS, que é da Amazon, talvez vocês conheçam, estava começando a falar sobre o assunto fora do Brasil, e nem tanto no Brasil. Ou seja, era algo inovador naquele momento. Nós surfamos essa onda por 3 ou 4 anos. E começamos a enfrentar esse problema, porque entrou a AWS com muita força, logo em seguida entrou a Microsoft, logo em seguida o Google, só gente pequena. Sem contar
os concorrentes menores, mais locais, que também batiam de frente com a gente. Naquele momento, meu significado de sucesso era: nós vamos dominar o mundo e vamos crescer até o fim. Quando começou a concorrência, o significado de sucesso mudou. O meu objetivo mudou. Eu tive que adequar, eu tive que me readequar ao significado de sucesso e objetivo. Qual é o ponto aqui? O ponto é que, se você não mudar, se você não fizer essas mudanças, para que você possa adequar a sua resiliência, ou seja, uma resiliência inteligente, adaptativa, você pode morrer com o seu objetivo. Então você precisa ter clareza de que ter um objetivo é importante, ouvir a sua voz interior é importante, mas você tem que ter resiliência para não desistir. As pedras no caminho vão aparecer, mas ao mesmo tempo não pode ser uma resiliência que não faça você mudar os seus objetivos. Eu sei que é difícil, é um paradigma para todos nós. As escolhas são difíceis, não tem escolha certa e errada. O que eu posso dizer para vocês é que, se vocês não se arriscarem com coragem, vocês não progridem. Se vocês não tiverem resiliência, vão desistir do sucesso hoje que aconteceria amanhã. E ao mesmo tempo, se vocês resistirem firmes e fortes, mas na frente de vocês tiver uma parede e vocês não olharem para o lado e transpor a parede, vocês não vão sair do lugar. Em algum momento vocês vão desistir. Resiliência inteligente. Super importante isso. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, nós entendemos que o nosso negócio mudou. Nós mudamos para uma empresa de serviço. A gente entendeu que o jogo era aquele. Só que para mudar para uma empresa de serviço, não é uma tarefa tão simples. Uma coisa é você vender produto e vender infraestrutura. A outra é você vender serviço. Para você vender serviço, como nós havíamos, de certa forma, perdido um pouco do timing, a gente precisou de muita coragem e muita resiliência e um plano bem definido para que a gente pudesse se adequar ao novo momento de mercado. Qual era o plano? O plano é que a gente precisava se juntar com outras empresas que estivessem numa situação muito similar à nossa, encorpar a empresa, depois a gente pivotar para uma empresa de serviço, incluindo nuvem pública. A AWS é uma dessas nuvens. O nosso plano final, o nosso objetivo final, era vender para uma empresa estratégica no Brasil. E em 2018, ou seja, a gente começou esse processo em 2014, 2016 nós consolidamos a empresa com mais 3 empresas, até 2018 a gente transformou a empresa numa empresa de serviço, e em 2018 nós vendemos essa empresa para a Localweb. E essa foi uma virada incrível para nós. Nós poderíamos ter sido mais uma empresa que poderia ter acabado por ter pedido o time de mercado, time do produto, o time para a concorrência. Nós conseguimos redefinir esse objetivo com muita coragem, muita resiliência e chegamos no nosso objetivo final, que era vender a empresa para um parceiro estratégico. Tudo bem? Qual que era o meu significado de sucesso aqui, só para reforçar? No primeiro momento, para quem assistiu Pink, o Cérebro, para quem é mais da minha geração, vai lembrar que a gente queria dominar o mundo. Depois, cara, talvez a gente possa quebrar. Vamos sobreviver. Eu tenho filho, eu tenho medo, eu quero manter no mínimo aquilo que eu tenho. E se eu sair desse negócio da forma como está, pode ser que eu saia muito endividado. E esse é um problema sério no Brasil. Os empreendedores, os microempreendedores saírem endividados e não terem tempo de se reerguer. Dito isso, vamos para o terceiro episódio. Para mim, é o mais importante de todos. Esse terceiro episódio, ele fala sobre um negócio que vocês já devem ter ouvido, chama-se autoconhecimento. O autoconhecimento é um guia mais importante que nós, como seres humanos, devemos desenvolver. Eu lembro que quando eu cheguei na Localweb, em 2018, você passa por um processo chamado earnout. Esse processo é basicamente 2 coisas. Primeiro, entregar aquilo que você prometeu que tinha. Segundo, é um momento para você entregar mais do que aquilo, para que você ganhe mais do que estava prometido. Isso é bom. Por 2 anos, eu praticamente morei em São Paulo de segunda a sexta. Eu só via minhas filhas, minha família, sábado e domingo.
eu acabei abdicando desse tempo com as minhas filhas porque eu comecei a entender que, além de ter que atingir aquele meu objetivo e que seria muito importante para elas, eu tinha um hiato, um gap profundo do que eu achava que era conhecimento de um empreendedor. Eu tinha um pedaço, mas faltavam outras partes, e essas partes, elas se resumem a conhecimento técnico. Técnicos, eu falo de indicadores dos mais variados possíveis. Diferentemente de quando você é um microempreendedor, o que importa é: tem dinheiro no banco? Sim, então investe. Não tem dinheiro no banco? Não investe. Quando você chega numa empresa como a Local Web, não é assim que funciona. Você tem indicadores, tem EBITDA, receita bruta, receita líquida, margem operacional, margem líquida, tem OPEX, CAPEX. É uma sopa de letrinhas e que eu levei 2 anos para entender profundamente para que cada uma dessas coisas serviam. Mas, mais importante que isso, eu descobri um negócio que faz parte de um tripé. O primeiro ponto é, você como empreendedor. Aqui é check. Eu empreendi a minha vida inteira. Eu sabia o que aquilo significava, ninguém precisava me dizer. A outra parte do tripé é o gestor. E aí eu aprendi muito sobre o que é gerenciar pessoas, times e projetos. Mas principalmente pessoas e times. Até que gestão você entende rápido. A parte que é mais desafiadora do tripé é liderança. Quando você ouve, seja líder, lidere as pessoas, inspire as pessoas, é fácil de entender, mas é difícil de compreender na realidade. Quando você compreende isso, e eu compreendi isso voltando lá para os meus primórdios, quando eu ia na casa das pessoas, instalar a internet para elas, e eu estava, de certa forma, inspirando aquelas pessoas a utilizarem uma tecnologia que mudaria o mundo nos próximos 20 anos, eu voltei essa fita todinha e falei, cara, é isso. O meu autoconhecimento de saber naquilo que eu era bom e naquilo que eu não era bom, aquilo que eu era e aquilo que eu gostaria de ser, mais importante, inclusive, do que o que você faz. O que você faz é temporário. O que você é e o que você quer ser é o seu guia definitivo como pessoa, como ser humano. Qual que era o meu real significado aqui nessa história? Primeiro, nasceu como entregar um resultado para a Local Web. Depois, pessoas. Esse autoconhecimento me trouxe, bom, as pessoas são importantes, mais do que coisas. Eu sei que para alguns de vocês pode parecer óbvio. Pô, como ele não sabia disso? E eu entendo isso. Mas eu levei um tempo, pelo menos a gente aprende, né? Eu estou com 40, eu espero que eu tenha mais 50 anos de vida para conseguir desfruir desse aprendizado. Não é fácil aprender, se vocês já aprenderam, ótimo. Se não aprenderam, observem isso com mais carinho. Tripé empreendedor, gestor, líder, pessoas. É isso que faz a diferença. Consolidando aqui, falamos sobre objetivo, metas, foco, falamos sobre a voz interior, é importante ter esse equilíbrio. Nós falamos também sobre coragem de arriscar. Nós falamos também sobre esse tripé, empreendedor, gestor e líder. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma intimidade. Aliás, uma intimidade que eu vou contar já apontando para a pessoa. Essa aqui é a minha esposa, a Mariana, veio me acompanhar, veio ver se eu estou fazendo tudo direitinho aqui em cima. E a história com ela é que em 2020, ela teve câncer de mama. Ela foi diagnosticada 2 vezes com câncer de mama. Ela fez cirurgia, fez quimioterapia, fez radioterapia. E isso foi de muito aprendizado para nós. Gerou medo, gerou angústia, gerou ansiedade. Não é uma fase fácil. Eu imagino, pelo número de pessoas que estão aqui, inclusive pelo número de mulheres, que ou vocês já tiveram alguma coisa muito próxima, ou conhecem alguém que já tenha passado por uma situação semelhante. Quem passou sabe que não é fácil. E aí, pessoal, eu queria destacar para vocês a jornada dela. Primeiro, aquela jornada de tô com medo, preciso ouvir a voz interior. E aí? O que eu faço? A primeira coisa que ela fez foi se conectar com outras mulheres que estavam passando pela mesma coisa, usando o Instagram. Coisa mais simples hoje para se conectar com as pessoas.
Ela começou a perceber que quanto mais ela se conectava e mais ela também contava a história dela, ou seja, coragem para mostrar o que ela estava sentindo, mais as pessoas se conectavam com ela. De novo, pessoas, conexão. Ela recebia 200, 300, 400 mensagens por dia que ela respondia todos os dias para essas pessoas. Foi até um problema para nós, porque ela não tinha dia, não tinha noite, ela tinha que responder essas mensagens. Perceba que a jornada de voz interior, se conectar com as pessoas, contar sua história com coragem, tomando o risco das pessoas julgarem. O Instagram é um lugar que se julga muito quando você se torna uma pessoa pública. As pessoas começam a procurar por ela e ela começa a se conectar mais e mais com essas pessoas e vira uma rede de ajuda. A última coisa que ela fez que foi relevante demais foi criar uma comunidade. Chama-se Comunidade Anjo Rosa, para quem quiser acessar, comunidadeanjorosa.com.br. E no Instagram também, mari.anjorosa. Eu estou contando essa história para vocês porque isso é só para corroborar com o que eu penso sobre a questão de pessoas. O que eu aprendi é que quando a gente fala sobre o que importa, quando a gente olha para as pessoas e quando a gente olha para a vida, para mim, o que faz toda a diferença é a felicidade que a gente encontra no caminho. A felicidade que a gente encontra nos detalhes. O aprendizado está aí. Todos os dias, aqui agora, olhando para vocês, eu estou aprendendo várias e várias coisas. Vocês não precisam falar nada. Basta eu olhar para vocês e eu estou aprendendo. Para mim, a felicidade é um guia. O que não significa que você vai fazer só o que você gosta. Isso vale para os jovens, tá? Eu vou olhar aqui que eu estou vendo mais jovens na minha frente. Não existe esse negócio de fazer apenas o que eu gosto. Tem que ser feito o que é preciso fazer, de acordo com os seus objetivos, de acordo com o teu significado de sucesso. Mas seja feliz nos detalhes, no dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. Para fechar, eu vou trazer para vocês uma frase que faz toda a diferença para mim. A felicidade é incrível. É tão incrível que não importa se é sua ou não. É aquela coisa encantadora. Muito obrigado. Pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas. Pode esperar aí, pode esperar aí, pode esperar aí. Mas eu queria pedir uma salva de palmas não só para o Diego. Eu queria saber, a Mariana está com a gente aqui hoje? Olha a Mararia. Mariana, você sobe aqui no palco para a gente também? Eu queria pedir uma salva de palmas para a Mariana e para o Diego também. Deixa eu te ajudar, meu bem. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Eu adoro um microfone. Lascou, hein? Lascou. Como é que tá o coração? Ah, tô feliz. Ele é todo tímido, gente. Ele é muito tímido. Se vocês me seguirem na rede social, vocês vão ver que, assim, as pessoas perguntam, Mari, você é solteira, você é casada? Porque ele não aparece nunca. E a gente aprende muito um com o outro. Já que você me deu o microfone... Por deixa eu favor, só a dar um palavra é recado. inteiramente sua. Pode falar para todo mundo que está aqui com a gente hoje, Só inclusive um em recado casa. super importante, assim, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, né, com a palestra, porque ele deixa a semente e o Diego, ele é uma pessoa, assim, começou muito, assim, do zero, sabe? Aquela pessoa que você fala, nossa, que bacana chegar onde ele chegou. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? E também quero deixar um recado para mulheres e homens, né? Eu tive 2 vezes câncer de mama e descobri o câncer as 2 vezes através do autoconhecimento das mamas. Então, o meu recado que eu não deixo de dar, né, quando eu tenho oportunidade, é conheçam o seu corpo, mulheres e homens, façam autoconhecimento das mamas. E eu quero muito agradecer a oportunidade de falar e falar que eu estou muito orgulhosa de você, tá bom? Obrigado.